Pessoal, bom dia. A goiabeira é uma planta bem interessante, pois através de podas e de irrigação, ela produz ao longo de todo o ano, na maior parte do país. Com isso, é possível você obter renda ao longo de todo o ano com uma única cultura. Além disso, a cultura apresenta um baixo módulo econômico, ou seja, você consegue tirar uma boa renda em pequenas áreas cultivadas. Então, é uma cultura que é indicada para pequenas propriedades e para agricultores familiares. Existem dois tipos de podas indicados para a goiabeira: a poda contínua e a poda por talhão, ou poda drástica. E neste vídeo nós vamos comentar um pouco sobre esses dois tipos. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o que a gente observa nessa foto inicial. Então, a gente observa uma planta relativamente bem formada, mas no momento da poda foi retirada toda a área foliar da planta. Então, isso não é recomendado. A gente vê muitos produtores fazendo esse tipo de poda, mas isso expõe a planta muito à radiação solar. Então, ocorre queimaduras de ramos, do tronco, muitas gemas morrem, então a brotação posterior fica bastante prejudicada. Então, a gente não deve eliminar toda a área foliar da planta, como a gente vai ver a seguir. Então, nessa outra imagem, a gente observa uma planta que já foi podada, a gente observa essa planta aqui, e nos fundos a gente observa plantas que ainda não foram podadas. Então, mesmo após a poda, a gente observa que a planta ficou com uma boa área foliar, tá certo? E essa área foliar remanescente é indispensável para a planta continuar o processo de transpiração, o fluxo de seiva, para as brotações virem de forma mais homogênea e mais rápida. E outro ponto importante na poda da goiabeira é você deixar na planta, após a poda, muitos ramos com diâmetro entre 1 e 2 centímetros de diâmetro. Então, a gente observa aqui, ó, esses ramos aqui estão todos dentro dessa faixa de calibre, né? Entre 1 e 2 centímetros. Pois esses ramos, eles que vão realmente emitir ramos produtivos, ramos com botões florais na base. Tá certo? Se a poda for muito drástica, pode acontecer da planta vegetar muito e não produzir ramos vegetativos. Então, a gente observa aqui, na direita, uma parte da planta que a gente mostrou anteriormente. Então, plantas com ramos bem folhados, ramos com diâmetro entre 1 e 2 centímetros de diâmetro. Então, uma planta com um bom potencial de produção após a poda. Aqui a gente vê do lado esquerdo uma planta bem mais velha, que foi preparada para receber uma poda drástica. Então, antes da gente realizar uma poda drástica na planta, nós tivemos a preocupação de deixar ramos com calibre entre 1 e 2 centímetros aqui, dentro da copa aqui, para depois a gente fazer uma poda drástica. A gente vê a ponta da seta aqui de eliminar a parte externa da poda. Então, se a gente fizer uma poda drástica sem deixar esses ramos, a planta vai ficar só com esses ramos muito grossos e esses ramos vão emitirem somente ramos vegetativos, ramos que não produzem botões florais nem frutos na sua base. Então, a planta pode ficar aí 1 ano, 2 anos sem produção comercial. Quando você termina a poda de uma planta e verifica-se que não tem uma área foliar suficiente para manter a transpiração da planta, você pode optar por manter que a gente chama de ramos pulmões. Então, a gente vê aqui, ó, uns ramos enfolhados, a gente deixa 3 a 4 ramos enfolhados por planta. Esses ramos vão manter a transpiração da planta, né, e vão manter o fluxo de seiva nos ramos podados. Com isso, a brotação vai vir mais uniforme e mais rápida. E isso também é importante para a uniformização da colheita também.
Então, tanto nessa foto a gente vê esses ramos pulmões, como também nessa planta à direita que foi podada, os ramos pulmões também. E logo após a brotação, quando as brotações tiverem cerca de 10 centímetros de comprimento, esses ramos pulmões são eliminados e deixando somente as brotações novas. Então, o papel desses ramos é simplesmente manter a transpiração da planta até o surgimento de novas brotações. E depois a gente elimina eles para manter a planta num porte adequado para fazer a realização dos traços culturais. Então, sempre evitar podas muito drásticas. Então, do lado esquerdo aqui, a gente vê uma planta que foi podada de forma bem drástica, não se preocupou em deixar ramos de calibre entre 1 e 2 centímetros, e se a gente observar, praticamente todas as brotações dessa planta são brotações vegetativas que não apresentam botões florais na base. Então, a gente deve evitar esse tipo de poda. E aqui, ao lado direito, a gente observa uma planta bem mais velha, mas que foi preparada para receber uma poda drástica em seguida. Então, a gente realmente tem que preocupar em preparar a planta para receber uma poda mais drástica. O que é um ramo produtivo que a gente vem comentando, né? Então, são ramos que emitiram mais de 3 a 4 pares de folha e que apresentam botões florais na base. Então, a gente vê, acompanhando a ponta da seta, a gente vê um ramo que já emitiu 1, 2, 3, 4 e vai para o quinto par de folhas. E eles já apresentam vários botões florais na base, tá certo? Esse ramo aqui embaixo, ele emitiu 1, 2, 3 e ainda não emitiu botão floral na base. Então, posteriormente, numa próxima revisão, se esse ramo não emitir botão, ele vai ser eliminado ou vai ser encurtado, dependendo do sistema de poda que vai ser utilizado, tá certo? Então, logo após a emissão dos botões florais, cerca de mais ou menos 60 dias, os ramos já apresentam fruto no estádio, né, de desenvolvimento bom já, tá certo? Então, ramos produtivos é o que apresentam botões florais na base e que posteriormente vão dar origem aos frutos. E os ramos que a gente comentou de 1 a 2 centímetros de diâmetro são aqueles que realmente emitem mais ramos produtivos porque eles são menos vigorosos. Agora, entrando mais na parte de poda contínua e poda drástica, qual que é a diferença básica? A diferença básica é quando você olha uma planta que está recebendo poda contínua, você observa na planta ramos e frutos em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, a gente observa aqui uma planta com flores, né? Com botão floral, com frutos, né? Tá certo? Então, você observa a planta com ramos e frutos em diversos estágios de desenvolvimento. E quando você observa uma planta de poda contínua, você observa que todos os ramos da planta estão no mesmo estágio de desenvolvimento. Então, você observa aqui, ó, essa planta ao lado direito, ela já está com frutos em pleno desenvolvimento e os ramos, todos os ramos apresentam o mesmo estágio de desenvolvimento, tá certo? Os frutos são de nenos fortes, então não ocorre emissão de novas brotações, tá certo? A gente vai falar um pouco mais a seguir. Então, a poda contínua, a planta vai recebendo podas ao longo de todo o ano, podas leves, né? Tá certo? E como ela vai estar na fase de produção ao longo de todo o ano, ela vai precisar de irrigação também ao longo de todo o ano. Então, você vai encurtando os ramos que já produziram. Então, voltando um pouco na lâmina anterior, a gente observa que esse ramo está, o fruto já está quase no ponto de colheita. Então, a gente vai colher esse ramo e vai encurtar esse ramo para 3 a 4 pares de folha. Então, a gente vai encurtar esse ramo mais ou menos aqui, depois da colheita, tá certo? Aqui a gente observa que já foi feita uma poda, então a gente vai fazendo poda constantemente. Então, esse é o sistema de poda contínua. E
eliminação de ramos não produtivos. Então, aqueles ramos que não emitiram botão floral na base, se eles estiverem próximo de ramos de bastante ramos que tem como botão floral na base, eles são eliminados na base. Se eles estão em uma posição que os outros ramos também não são produtivos, eles são encurtados. Então, é o bom senso que vai dizer se você vai eliminar ou encurtar um ramo, tá certo? E ramos muito finos, eles são encurtados para uma a duas gemas, para que saia poucas brotações daquele ramo curto, né? E que essas brotações sejam mais vigorosas. As plantas vão apresentar, como a gente comentou anteriormente, né, folhas e frutos em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, com isso, como a goiabeira, a parte mais crítica em relação a pragas e doenças ocorre desde a brotação até o fruto atingir cerca de 2 centímetros de diâmetro, então a planta vai estar sempre nesses estágios de desenvolvimento. Então, está sempre necessitando de tratamentos fitossanitários, tá certo? Porém, a produção por planta num sistema de poda contínua é bem maior do que no sistema de poda por talhão ou poda drástica, tá certo? Por que disso? Porque a planta está sempre em produção, tá certo? E outro fator interessante é que, como ela está sempre com frutos em formação e os frutos são drenos fortes, a brotação que sai geralmente é uma brotação menos vigorosa. E geralmente essas brotações apresentam botões florais na base, tá certo? Então, isso faz com que realmente uma planta sob o sistema de poda contínua tenha uma capacidade de produção bem maior do que uma planta no sistema de poda por talhão. A gente vê aqui o desbaste de ramos, como a gente comentou, né? Então, a gente tem aqui um ramo que emitiu muitos ramos produtivos com botões florais na base, mas alguns não emitiram. Então, se a gente acompanhar a ponta da seta, esse ramo aqui e esse aqui não emitiram. Então, ele seria eliminado aqui na base, porque tem muitos outros ramos produtivos próximos a ele, tá certo? E a gente vai fazendo essa avaliação ao longo de todo o tempo, tá certo? Então, a gente já comentou que realmente a poda contínua precisa de mais tratamentos fitossanitários, tá certo? E com isso você tem dificuldade, né, de conseguir cumprir os prazos de carência, principalmente dos agrotóxicos, mas é um sistema muito utilizado ainda por pequenos produtores, principalmente aqueles produtores que têm poucas plantas, porque permite, né, essa produção ao longo de todo o ano, tá certo? Mas é um sistema proibido, né, na agricultura certificada, na produção integrada e também no Global Gap. Então, se alguém for trabalhar com um mercado um pouco mais exigente, esse sistema é proibido. E é um sistema que pode ser utilizado na agricultura orgânica, pelo fato de você não utilizar agrotóxico. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente em relação à fitotoxicidez de cobre, tá certo? No sistema orgânico a gente usa muito a cauda bordaleza e os frutos de goiaba, quando eles passam num diâmetro maior que 2 centímetros de diâmetro, eles apresentam muita sensibilidade à fitotoxicidez por cobre. Então, esses frutos aqui já teriam que ter sido ensacados para não receber o contato com o cobre. Então, aquela recomendação que a gente fez em um vídeo anterior, que no sistema orgânico você deve ensacar os frutos um pouco mais cedo, quando eles estão ali com cerca de 1,5 centímetro de diâmetro, também para evitar a fitotoxicidez de cobre. E também, é lógico, para evitar o ataque de gorgulho e o ataque de mosca das frutas também. Então, a gente observa aqui que essa planta aqui está no sistema de poda contínua, porque aqui tem frutos menores, né? Aqui tem outros frutos menores, então é um sistema de poda contínua em que os frutos não forem sacados, num sistema orgânico, porque a gente vê resíduos de cauda bordaleza por aqui, então a gente pode ter esse problema. Então é um cuidado a mais que a gente tem que ter no sistema orgânico. Então a poda drástica
diferente da poda contínua. Então, a gente observa aqui nessas fotos uma característica bem marcante da poda drástica. Aqui a gente observa 2 talhões, por isso que a gente chama poda por talhão. Um talhão com plantas provavelmente no fim da colheita, que está sendo preparada para uma próxima poda, e um outro talhão que já foi podado cerca mais ou menos de uns 60 dias atrás e está em plena brotação, tá certo? Aqui novamente a gente vê 2 talhões, né? Um que foi podado cerca, talvez 30 a 60 dias, e o outro em pleno período de colheita, tá certo? Então, cada talhão, as plantas apresentam um mesmo estágio de desenvolvimento. Então, todos os ramos da planta estão no mesmo estágio de desenvolvimento. Então, nessa foto à esquerda abaixo, que a gente já mostrou, né? Aqui já está em plena fase de produção e você observa que todos os ramos, todos os frutos estão no mesmo estágio de desenvolvimento, diferente da poda contínua. Então, a poda drástica, geralmente, ela é antecedida, né, de um estresse hídrico. Então, a planta, depois da colheita, a gente retira a irrigação, dá um estresse hídrico na planta para, em seguida, fazer uma poda. E nessa poda, ocorre um encurtamento simultâneo de todos os ramos da planta, deixando cerca de 4 a 5 pares de folha, dependendo da variedade, dependendo da região, se é mais quente ou mais fria. Aí a poda vai ser mais longa ou mais curta, dependendo dessas características. Os ramos finos são encurtados, em 1 a 2 gemas, para sair poucas brotações e essas brotações serem mais vigorosas. Elimina-se todos os ramos sobrepostos na planta, eliminação de todos os ramos novos presentes na planta. Então, no momento da poda, se tiver algum ramo novo, com botão floral na base ou com frutos pequenos, todos esses ramos são jogados para o chão para que a brotação venha de forma uniforme, tá certo? Para que os tratos culturais sejam de forma uniforme e a colheita também. E no caso também da poda por talhão ou poda drástica, né? A gente tem que, se após a poda a planta não apresentar muitas folhas, deixar alguns ramos pulmões para manter o fluxo de transpiração, o fluxo de seiva nos ramos podados. E logo após a poda, geralmente a gente faz uma aplicação de produto à base de cobre. Como não tem nenhum fruto na planta, então você pode usar a calda bordaleza ou outro produto público sem problema algum, tá certo? Então, após a brotação, a gente deixar na planta somente ramos produtivos. Então, a gente tem que fazer um desbaste de ramos, né? Tá certo? Que é obrigatório nesse sistema de poda contínua, para também aumentar a eficiência dos tratamentos fitossanitários. Então, a gente deixa na planta só ramos com botões florais na base. E se a gente deixar muito ramo e ver que a planta está apresentando muita ferrugem, a gente tem que intervir novamente, derrubar mais ramos, né, para aumentar a aeração e a luminosidade na copa da planta, tá certo? Mas após esse desbaste de ramos, tá certo? A gente não mexe mais na planta, a planta não recebe mais poda, por isso que ela fica, os ramos ficam no mesmo estágio de desenvolvimento. E no caso de poda drástica ou por talhão, o ideal é você ter no mínimo 8 talhões, tá certo? No mínimo, para que você possa colher frutos ao longo de todo o ano. E cada talhão é podado no intervalo mais ou menos de cerca de 30 dias. Tem fazenda que tem 12 talhões, 15 talhões, 20 talhões, aí vai depender muito do mercado, vai depender muito das condições de clima de cada região, tá certo? E cada talhão deve ser um setor de irrigação, tá certo? Porque na hora que você precisa de cortar a irrigação, você corta a irrigação daquele talhão todo. E na hora que precisa voltar, novamente, todo o talhão é irrigado, tá certo? Então tem que ser setores separados para cada talhão. E da poda à colheita é mais ou menos 6 a 8 meses, dependendo da região e da época do ano.
e cada talhão você colhe aí durante cerca de 45 dias. Então, o sistema de poda drástica ou poda por talhão, tá certo? Como permite, né, um uso mais racional dos defensivos, né? Pelo fato de, após o desbaste de ramos e principalmente durante a formação do fruto, o fruto constituir um dreno forte, não ocorre mais emissão de brotações na planta de ramos novos. Então, diminui muito a necessidade de tratamentos fitossanitários. Com isso, você tem um potencial maior de obter frutos sem resíduos de agrotóxicos. Tá certo? Com relação ao ciclo produtivo da goiabeira, esse aqui é um esquema bem interessante, que está nessa citação de literatura aqui, desses dois autores, né, Souza Filho e Costa 2003, e que mostra, né, que da poda até o início da brotação, cerca de 30 dias. Da brotação até o florescimento, da poda até o florescimento, cerca de 60 dias, da poda até os frutos do tamanho de chumbinho, cerca de 120 dias, da poda o fruto atingir cerca de 1,5 centímetro, quando a gente recomenda já iniciar o ensacamento dos frutos, tá certo? 150 dias, cerca de 5 meses, né? Tá certo? E da poda à colheita, cerca de 230 dias, tá certo? Isso é um período médio, né? Pois dependendo da região e da época do ano, se for mais quente ou mais fria, esses números também podem alterar para mais ou para menos, tá certo? Mas esse esquema nos dá, né, uma noção muito boa da cultura da goiabeira, tá certo? Bom, gente, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. A poda da goiabeira é uma poda que eu considero até bem simples, tá certo? Se você observar aquele critério de deixar na plantas ramos entre 1 e 2 centímetros de diâmetro, tá certo? Com certeza você vai ter a emissão de muitos ramos produtivos. E você vai, dependendo da sua região, da variedade que você vai estar trabalhando, né? Você vai adaptando a poda, né? Se ela é mais longa, se ela é mais curta, né? Em função do número de ramos produtivos, em função da aeração da copa. Então, a goiabeira nos permite, né, errar e mesmo assim dá tempo para a gente corrigir e ter uma boa produção se a gente observar os critérios que foram comentados anteriormente aí. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Obrigado.